Muito bem, vamos lembrar algumas observações que fizemos na aula passada. Estamos denotando desta maneira o espaço de R formas lineares no espaço vetorial E. Isso significa de que um elemento F, ele é de fato uma aplicação onde tomamos aqui o produto cartesiano R vezes e a aplicação ela é linear em cada variável. Então, se somamos dois valores, V1, VR, e numa coordenada colocamos um valor, a restrição de f a qualquer uma destas variáveis é uma função linear. Essa é a definição da função multilinear de grau R ou função R linear. Esse próprio espaço ele é um espaço vetorial. No sentido de que se vocês tomam dois elementos, duas aplicações multilineares, então vocês podem somá-las para obter uma outra aplicação multilinear a qual tem por valores a soma tá certo? E mesma coisa se vocês multiplicam por um número real uma função multilinear f, então isso nos dá uma nova função multilinear que é a função original multiplicada por alfa, certo? Então, com essas operações, esse espaço de aplicações multilineares é um espaço vetorial. E dessa maneira nós podemos introduzir nos espaços de aplicações multilineares o produto tensorial de funções multilineares. Então, se nós temos esta aplicação, produto tensorial, entre aplicações multilineares, vai nos dar uma imagem a qual está definida da maneira seguinte. Se vocês tomam um elemento F e um elemento G nesses espaços, então a imagem vai ser denotada como F tensor G e ela está definida da maneira seguinte.
F tensor G vai ser uma aplicação que vai em vetores V1, VR, W1, WS. Tá certo? E que tem por valores o produto de F aplicado aos primeiros R, a primeras R componentes desse vetor, vezes, como isso é um número real, G aplicado a S. Tá certo? Esse é o produto tensorial de duas aplicações multilineares. Então, vocês observam de que a ordem aqui é muito importante. Tá certo? Essas aplicações multilineares, tem essas aplicações, essa função, esse produto tensorial, tem uma série de propriedades, no entanto, que são bastante evidentes. Se vocês multiplicam F tensor G por H, digamos que temos três funções multilineares. Então, isso aqui é a mesma coisa que F tensor G tensor H. Tá certo? É a mesma coisa. Por quê? Porque aqui vamos ter F tensor G, esse aqui, que vamos multiplicar por H. H vai aplicar a outro conjunto, digamos, de vetores U. Não é? E então, a este produto, simplesmente acrescentaríamos H às componentes do vetor U. Não é? Então, isso é indiferente como vocês efetuam primeiro. Então, essa aplicação, esse produto é associativo e, consequentemente, a gente pode defini-lo simplesmente como F tensor G tensor H. Tá certo? Então, esse produto, esse é o produto tensorial, né, de aplicações multilineares. Ele é muito importante no que se trata, no que diz respeito às aplicações R lineares, porque esse produto nos permite encontrar uma base do espaço LR ER. Da maneira seguinte: se nós tomamos agora funções lineares que são as aplicações lineares de E em R, isso são funcionais. Não é? Se nós temos agora funcionais, então nós podemos fazer o produto tensorial delas como elementos. Aqui R igual a 1, aqui S igual a 1, né? Então nós podemos associar a estas funções lineares o seu produto tensorial, que será um elemento desse espaço, isto é, será uma aplicação multilinear de grau R. Tá certo? Estamos multiplicando R vezes. Então, isto é um exemplo já de aplicação multilinear, né? O que é importante é de que desta maneira, de fato, nós podemos gerar todas as aplicações multilineares, no sentido de que esses produtos tensoriais, quando aplicados a uma base de E, eles representam uma base do espaço de aplicações R lineares. Então, esse é o teorema que nós enunciamos na última vez.
Então, o teorema diz o seguinte, que se nós considerarmos uma base, isso aqui, base de I é 1 barra N barra é a base dual do espaço dual. Base dual significa de que isso significa que quando nós aplicamos essa aplicação linear, não é, ao elemento J, então isso aqui é delta IJ. Isso significa que é 1 se I igual a J e 0 se I diferente de J. Tá certo? Muito bem. Então, quando nós temos essa base dual, então, os elementos todos os elementos da forma E barra I1 tensor E barra IR, né? Onde I1, I2, IR são números, R números contidos em 1 até N, que vamos chamar isso aqui de I sub N. Então, tomamos todas as combinações possíveis de R números, tomamos quaisquer R números contidos entre 1 e N, tá certo? Então, com esses números, nós formamos este produto tensorial. Então, esses elementos formam uma base no espaço de formas R lineares em E. Tá certo? Então, esse é o teorema fundamental para as formas multilineares. E a demonstração disso é relativamente simples, né? Tenho a impressão que fizemos na última aula, mas é a seguinte: primeiro, de que na realidade todos estes produtos geram, não? Então, todos estes geram o espaço LRD. Para mostrar que geram, vocês tomam um elemento qualquer, nele, e mostram de que ele pode ser expresso como uma combinação linear desses elementos EI1 e IR. Tá certo? Então, quando vocês tomam um F qualquer, na realidade, como estamos falando de uma base, né, ao evaluar esse F em R vetores, né, vocês têm que fazer referência a esses R vetores em relação à base que vocês tomaram. Tá certo? Então, esses R vetores, de fato, se expressam como uma soma de
A e J dos vetores EJ. ¿Está certo? O I está denotado aqui, né? Então, para cada I entre 1 e R, cada um desses W se expressa dessa maneira. Então, quando vocês aplicam isto, vocês vão ter que isto é a soma de W1, que vai ser A1J, vezes EIJ, isto vai de J1 a N, né? Tá certo? Até chegar ao enésimo elemento, quando vocês têm A, de fato é WR, vocês chegam a ARJ, né, aplicado a EJ, também de J1 até N. Tá certo? Muito bem, mas a F é uma aplicação multilinear. Então, ela é linear em cada em cada uma dessas componentes. Consequentemente, vocês podem retirar a soma, né, e dizer F aplicado a A1J EJ. Tá certo? Vai ser a soma dos F em cada coordenada. Quando vocês passam para a segunda coordenada, vocês vão retirar também esse parâmetro A2J. E então ele vai sair multiplicando o A1J. Tá certo? Em outras palavras, vocês vão ter de que o F de W1, WR é igual, de fato, ao produto A vamos escrever assim, para diferenciar cada um. A1J1 vezes AR J sub R vezes F aplicado a EJ1 EJR. E isto vai J1, etc., JR de 1 até N. Tá certo? Está claro isso? Quando nós temos essa aplicação linear aqui, nós vamos ter, quando nós retiramos a soma do primeiro fator, nós vamos ter a soma dos F, primeiro, os coeficientes, né? A soma dos coeficientes vezes as F e J, que estamos chamando de J1 para indicar a primeira coordenada. Então, isso é uma soma. Tá certo? Agora, cada um deles vai também fatorar na segunda coordenada. Então, vocês vão, mais uma vez, fazer a mesma operação. Na realidade, o que vocês estão escrevendo é de que os fatores, essas somas, de fato, vocês estão multiplicando os coeficientes, né, para obter esta expressão. Tá certo? Muito bem. Agora, isto aqui pode ser escrito da maneira seguinte. Não? Isso aqui pode ser escrito da maneira seguinte. Nós temos que levar em consideração
que esses coeficientes A1 e J1, né, de fato, é o E barra J1 aplicado a W1. Tá certo? E que o AR JR é igual a E barra JR aplicado a WR. Tá certo? Isso que nós fizemos. Então, quando vocês fazem o produto de A1J1, ARJR, que é o produto destes coeficientes, então, na realidade, vocês estão fazendo o produto tensorial destas aplicações lineares aplicados a este R-vetor. Então, vocês estão fazendo EJ1, tensor EJR, aplicado a W1, WR. Isso é isto aqui. Tá certo? Isso aqui é um coeficiente. F aplicado a EJ1, EJR. Tá certo? E dessa maneira, vocês estão vendo de que isto aqui é W, não? Que temos aqui. Não? Então, a aplicação F, ela tem uma expressão, esses são números, não é? Em que eles se expressam em termos deste produto tensorial de aplicações lineares. Então, isso mostra de que, de fato, estes produtos tensoriais, de fato, geram. Aqui eu poderia, para ser coerente com o enunciado, aqui eu poderia trocar simplesmente os JIs por EIs, tá certo? E então nós teríamos que o CITA, EI1, etc., EIR, portanto, geram esse espaço. Tá certo? Muito bem. Mas para mostrar de que, de fato, esse conjunto de aplicações multilineares forma uma base, é preciso também mostrar de que eles são linearmente independentes. Mas essa expressão já dá uma ideia de por que eles são linearmente independentes. Não é? Porque se vocês tomam um vetor qualquer com coeficientes para cada conjunto de índices de I1 até IR, você supõe de que esse produto é nulo, não? Então basta aplicar esta expressão, aplicar ao vetor EJ1, EJR, tá certo? E nesse momento vocês observam o seguinte, que nós temos que a aplicação deste vetor EI1 barra tensor EIR tensor aplicado a EJ1 EJR, ele vai ser o produto de I1 em J1 vezes pela definição de produto tensorial. Então, pela própria definição dessa base dual, isto aqui só vai ser 1
somente cuando I1 é igual a J1 y cuando IR es igual a JR. En cualquier otra situación, si un de esos índices es diferente, ese producto es cero, consecuentemente todo es cero. Entonces, si el conjunto de índices aquí, como conjunto de índices, es diferente de J1, JR. Consecuentemente, cuando nós temos essa soma a partir dos índices IR contidos em IN, ao aplicarmos essa soma a um vetor, R vetor, dessa forma, nós vamos ter como resultado a J1, a JR. Isso significa de que esses vetores, de fato, são linearmente independentes. E, consequentemente, esse teorema está demonstrado. Então, uma consequência desta expressão, dessas expressões, né, em que deixamos explícita uma base para o espaço LR, é que a dimensão desse espaço vai ser igual a N, a potência R. Está certo? Vocês estão tomando todos os produtos, né, possíveis, então esse espaço tem uma dimensão N a potência R. Então é um espaço gigantesco. Não é bem assim no caso das formas alternadas, né, que foi a outra situação que nós introduzimos na última aula. Então, as formas alternadas são o objeto do nosso interesse, porque vão ser essas formas alternadas que, ao mudar as variáveis, se comportam como uma mudança de variáveis que preservam a integral. Então, essas formas alternadas, elas foram definidas como funções multilineares, tais que quando se aplicam a um vetor que tem duas componentes iguais, né, nós temos V1, temos V e outra componente diferente com o mesmo vetor, e temos VR, né, toda vez que existe uma duplicidade de vetores, essa forma se anula. Certo? Isso significa alternado. Nós vimos de que as formas alternadas são antissimétricas. São antissimétricas. Isso significa que se nós temos, de novo, duas componentes diferentes, I e J,
y nos permutamos elas, mantendo as outras fixas. Colocamos aqui VJ e aqui VI. Então a forma toma valores opostos, um negativo do outro, tá certo? Isso significa que é antissimétrica, né? As formas alternadas são antissimétricas, porque se nós tomamos, digamos que F é uma forma alternada, então se nós tomamos o valor digamos, não sei se estou equivocado aqui, numa expressão desse tipo, em que este valor é repetido aqui, o valor é zero pelo fato de serem alternadas. Mas, por outro lado, estas são funções multilineares. Então, essa soma pode ser escrita como B1, BI, aqui BI, VR, mais F de B1, VI, VJ, depois VR, me corrijam se eu estiver errado, mais F de V1, VJ, VJ, VR, mais F de V1, VJ, VI, VR, igual a zero. ¿Está certo? Simplesmente estamos fazendo F operar linearmente. Como F é alternada, isso aqui é zero e esse aqui também. Ambos são zero. E este, consequentemente, é o negativo desse aqui, que é a definição de alternada. Não é? Por outro lado, uma função antissimétrica, ela é alternada, porque se nessa expressão você coloca um VI igual a VJ, então esses valores são iguais, e então duas vezes esse valor vai ser igual a zero, significa de que quando há dois valores iguais, então a função se anula. Então essas são noções equivalentes, tá certo? Muito bem, e o teorema correspondente a este que estamos mencionando aí pode ser construído de várias maneiras, mas vamos seguir a adotada pelo livro que estamos tomando como texto. ¿No? Se definem dada uma base E1 N de e sua base dual, como antes, base dual do espaço de aplicações lineares na reta. Então, nós vamos definir para qualquer conjunto ordenado I1 e R,
mas desta vez ordenados. Vamos a colocar I1 menor que I2 menor que IR. Esse conjunto contido, como os outros, no conjunto de números entre 1 e n. ¿Ah? Então vamos chamar a isto de I. E para qualquer conjunto desse tipo, definimos uma forma linear que vamos chamar E sub I barra, a qual tem duas propriedades, com as seguintes propriedades. A primeira é de que EI barra, né, vamos clarificar isso aqui. Quando aplicada a um vetor da forma J1, JR, o valor é nulo se o índice I, que é I1 até IR, é diferente de o conjunto de índices entre J1 e JR. Tá certo? Essa é a... em particular, como todos esses índices são diferentes um do outro, não é? Se vocês têm dois índices iguais nesse conjunto entre elementos J, se dois deles são iguais, então o valor dessa aplicação nesse vetor vai ser zero. E a segunda parte diz o seguinte, que E barra I, né, vamos dizer, aqui, se J é igual a I, quer dizer que tem os mesmos números, tá certo? São os mesmos números, mas não necessariamente o J1 vai ser igual ao I1. É o mesmo conjunto de números, mas eventualmente não com a mesma ordem. Então, se J é igual a I, isso significa que existe uma permutação de R elementos, que vamos chamar de sigma, tal que J1 é igual a sigma, desculpa, é igual a I de sigma 1. E JR igual a I de sigma R. Tá certo? Então é o mesmo conjunto de números, mas não necessariamente na mesma ordem. Não? Então, eles têm que ser
tem que haver uma permutação de R elementos. Não é? Então, nesse caso, E barra I aplicado a J1 a EJR vai ser igual ao sinal da permutação. Tá certo? Isso aqui é o sinal da permutação. Bom, o que é esse sinal da permutação? As permutações são pares ou ímpares, tá certo? São pares quando vocês fazem duas operações, um número par de operações elementares para levar de uma sequência em outra. Não é? Quando vocês têm R elementos, e vocês permutam, não é? Apenas dois desses elementos e os outros são mantidos fixos pela permutação, então vocês dizem de que isso é uma transposição. É uma transposição. Esse aqui é um dos elementos das permutações de R números. Tá certo? Qualquer permutação de R números se escreve como um produto de K permutações. Esse K não é necessariamente invariante, mas esse K, a paridade dele é invariante. Se esse K é par, ele é invariante. Se é ímpar, então o índice da permutação é -1 a K. Tá certo? Então, se vocês fazem apenas uma permutação de um elemento, isso é -1. Esse sinal é -1. Se são duas permutações elementares, então é +1. Então, dessa maneira, nós estamos definindo a aplicação linear. Essas aplicações vão ser alternadas. Né? Vamos ver isso. De fato, eu tenho a impressão que já mostramos isso antes. Certo? Então, essa é a primeira observação. De que as E barra I são aplicações alternadas. Bom, isso é uma verificação elementar. Tá certo? Então, vocês observam de que essas aplicações ao serem alternadas, elas se parecem com o produto tensorial das EI1 e EIR, com uma diferença, é de que se vocês mudam a ordem, então o sinal muda, tá certo? Quando vocês aplicam ela. Então isso vai dar origem a um outro tipo de produto, que não é o produto tensorial, mas é o produto alternado, que daqui a pouco vamos introduzir. Mas, para fixar ideias, é importante dizer o seguinte, de que se I é igual a E, se I vem de I sub 1, I sub 2, I sub R, então,
na realidade, se nós lembramos os elementos E barra I sub 1, e E barra I sub R, a cada elemento da base, nós temos associados um elemento da base dual. Então, os E barra I, na realidade, vão corresponder ao produto alternado de R elementos. Daqui a pouco vamos introduzir esse produto. Mas esse produto, ele se comporta como um produto tensorial, só que invertendo o sentido quando há permutações dos índices. Bom, isso é uma observação natural, lateral, apenas para dizer de que na prática estamos fazendo a mesma coisa do que estamos tomando uma base que se expressa na forma de produtos, da mesma forma que tomamos para as formas multilineares. Então, o teorema diz que as formas E barra I, onde I percorre todos os índices ordenados de IN, compõem uma base do espaço vetorial. Bom, isso não provamos, mas isso também é elementar. ARE de formas de R formas alternadas. Tá certo? Então, essa é outra. É o teorema correspondente para as formas alternadas e então, a demonstração desse teorema segue as mesmas linhas que o outro, na demonstração que demos na aula anterior. Primeiro, que as E barra I, de fato, geram o espaço ARE. Certo? Então, para mostrar isso, para qualquer F em ARG, em ARE, não? E I, conjunto de índices entre 1 e R, definimos uma outra aplicação, G, que é alfa de I, que é o somatório, quando se tomam todos esses multiíndices, de alfa sub I de E barra I, onde alfa de I é o valor que toma I em E I1 aqui é F, onde alfa de I é F de EI1 EIR. Tá certo? Nós definimos uma outra G,
não é? Que é evidentemente alternada. E como antes, vamos provar de que nos elementos da base de E, F e G coincidem. Então vamos dizer que provaremos que F aplicado a EJ1 a EJR é igual a G de J1 EJR quando tomamos quaisquer elementos definidos na base por meio da sequência que vai de J1 a JR. Então, aqui nós procedemos à definição que nós fizemos de E barra I, né? Então, por um lado, se a sequência J1, JR tem elementos repetidos, não? Então, como a F é uma função alternada, ela teria que ser zero, tá certo? Por ser alternada, e F é alternada, implica de que F é igual a zero. Mas, por outro lado, a G, definida pelos elementos E barra I, quando os índices são repetidos, né? Que é o caso que está, quando os índices são diferentes, né? Como aqui, o valor de cada E barra I é zero. Então, G teria que ser zero também. Nós observamos de que os EIs são apenas definidos para índices que são ordenados, consequentemente diferentes. Então, quando eles são aplicados a índices que têm repetições, esses conjuntos vão ser diferentes, tá certo? Então, essa aplicação vai ser nula, por definição, não? Agora, quando os índices são iguais, não? O conjunto de índices são iguais, então aí nós temos que o J1 é uma permutação do sigma 1 até o JR, é uma permutação dos 1 até R, tá certo? E então, nesse caso, nós temos que o G de EJ1 EJR é igual ao epsilon sigma vezes G aplicado a EI1 EIR, tá certo? Há uma diferença apenas no sinal da permutação. E isso aqui é igual a E sigma por F de I1 até IR. Isso aqui não é outra coisa que F de J1 EJR.
Bom, e o fato de que estas aplicações são linearmente independentes segue, como na demonstração das funções multilineares, em que quando vocês aplicam esses valores aos e e j, o que vocês vão obter é o coeficiente alfa i, o que garante de que se essa soma é nula, então todos os coeficientes também são nulos. Vamos fazer um intervalo agora. Um intervalo de 10 minutos.